ficou face a face com Deus, ele muda os pensamentos. Jó, ele passou por vários problemas na vida dele. No capítulo 1 de Jó, fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho que ele era um homem com essas qualidades, era um homem rico, era um homem abençoado, ele era um homem bem sucedido em todas as áreas da vida, era um homem que o próprio Deus dá um testemunho dele, né? Mas aprove a Deus prová-lo, e ele, em meio à provação, ele não flocha, ele permanece firme com o Senhor. E Jó 2 diz que Deus, falando com Satanás, diz que embora me excitaste contra ele sem causa, então não havia causa por as calamidades que aconteceram na vida de Jó. E quando chega aqui no Jó 42, aqui, ele bem sei que tudo podes, né? E nós sabemos, nós podemos dizer isso na nossa vida, né? Sabemos, Senhor, que o Senhor tudo pode, né? Lembro o testemunho maravilhoso que o irmão contou aqui, né? Que o coração explodiu e Deus deu a ele um coração novo, né? Então, graças a Deus. Quem é que deu? Foi Deus, né? Foi Deus que curou, foi Deus que faz todas as coisas na nossa vida e da maneira que Ele aprove a Ele, né? Então, graças a Deus por nosso Deus, por a grandiosidade do nosso Deus, né? Porque nós temos que conhecer. Isaías 40 fala do versículo 12 em diante da majestade de Deus, né? Quem é que colocou as águas do universo na concha da mão? Então, já dá para nós parar para ver. Imagina o tamanho da concha da mão de Deus, né? Diz, não é das conchas, é da concha, né? Colocou as águas do universo, né? Então, quando nós conhecemos as Escrituras, começa a ficar mais fácil a nossa vida, né? Então, nós começamos a olhar para os nossos problemas e vimos que os problemas não são nada perante o nosso Deus, né? E depois Isaías continua dizendo, quem na concha mediu, colocou as águas no universo, quem mediu os céus a palmo, né? Imagina o tamanho da mão de Deus, né? Depois ele diz, pesou os montes em balança romana. Depois continua dizendo que Deus considera as nações como um pingo de água que cai de um balde. Então, o que é um pingo de água que cai de um balde? É para a gente, vamos dizer assim, ó, quer dizer, tão pequeno, né? Está dizendo que a gente é grande comparado a um pingo de água, né? Então, Deus está dizendo assim, ó, que Deus olha para a humanidade, né? Para as nações, e Deus sendo tão grande, Ele olha para as nações e vê as nações como um pingo de água que cai de um balde, né? Então, o que mais que fala da grandiosidade de Deus, né? Que Deus, Ele habita no céu e tem a terra como estrado dos seus pés, né? Então, estrada é onde que a gente coloca, onde que a gente pisa, né? Então, você consegue imaginar a altura daqui ao céu, né? Então, Deus está dizendo que Ele habita nos céus, mas os pés dele tocam na terra, né? Então, Deus é tão grande. Então, quando a gente conhece a Deus, tudo começa a mudar na nossa vida, tudo começa a tomar um rumo diferente, né? Então, quando nós vimos a situação da irmã Leonardo, eu ficava bem tranquilo, eu nunca me desesperei em nenhum momento na situação dela, porque conhecemos que o nosso Deus, Ele está no controle, o nosso Deus, Ele é soberano, né? Então, Ele está no controle de tudo, né? Então, Hebreus fala, né? Hebreus 13 ali, 12, diz, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, né? Então, o que é incredulidade? Incredulidade é você deixar de crer, né? Você reduzir a Deus. Não, nós não podemos reduzir. Nós temos que exaltar a Deus, né? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é impossível, como diz Jó. Eu bem sei que tudo pode, né? Então, Senhor, para ti não é impossível, né? Está nas tuas mãos, né? Seja feita a tua vontade, Senhor, né? Essa é a palavra-chave na nossa oração, né? Senhor, eu sei que o Senhor pode. Vocês lembram ali em Mateus 8, parece que fala da oração do leproso. O leproso chega perante Jesus, se prostra diante de Jesus e adora Jesus. Ele diz, Senhor,
se quiseres, pode purificar-me. Né? Um coração humilde, né? Diz assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode. Se o Senhor quiseres, pode purificar-me. Né? Ele não determinou, ele não deu ordem para Jesus, ele não exigiu, ele não colocou Jesus na parede, né? Mas ele diz, Senhor, se quiseres, né, pode purificar-me. Né? Que nem aquele ladrão lá na cruz, né? Como é que ele diz? Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Né? Então, ele reconheceu de Jesus e pediu misericórdia de Jesus, né? Senhor, lembra de mim quando vier no teu reino, né? Eu reconheço que eu estou aqui porque eu pequei, né? Eu errei, mas usa de misericórdia comigo, né? Eu reconheço, eu sei que o Senhor é o Salvador, eu sei que o Senhor pode me salvar, né? E Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então, é isso, nós temos que olhar para as Escrituras e engrandecer o nosso Deus, né? Assim como Jó, bem sei que tudo pode. Né? Então, muitas vezes nós somos incrédulos, muitas vezes nós deixamos de olhar para as Escrituras, né? Que nem Pedro, a vez que Jesus manda ele andar sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus, olha para os problemas, né? E muitas vezes nós tiramos os olhos das Escrituras, do que diz a palavra de Deus, né? E começamos a afundar, começamos a ter medo, começamos a ter dúvida, começamos a enfraquecer. E não podemos, temos que olhar para a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Né? Então eu amo a palavra de Deus e como falou a Esther aqui, caminhamos no norte. Né? Jesus a palavra de Deus é esse norte, essa bússola que nos guia, né? A lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Né? Por isso que Jó diz, né? Jó 42:2, né? Pensei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Então Jó, ao longo da caminhada dele, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele ficou pensativo, né? Sem saber o que era que estava, sem entender. E muitas vezes nós nos deparamos com uma situação assim, né? Nós não chegamos a murmurar. Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó não colocou Deus na parede, né? Jó em tudo aquilo ele ficou pensativo, sem entender o porquê daquilo, sem respostas. E muitas vezes nós ficamos sem respostas, né? E não cabe nós questionar a Deus ou perguntar a Deus o porquê disso, né? Então, Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas aos homens e aos seus filhos. Então, tem coisas que Deus não vai nos revelar e nós temos que simplesmente, como diz Romanos 9, né? Quem é homem para discutir isso com Deus, né? Não tem o olheiro da mesma massa de fazer um vaso de honra e outro de desonra. Está falando da soberania de Deus, né? Então, por isso, Senhor, entrega minha vida nas tuas mãos, entrega essa causa nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque Romanos 12 diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então, nós não sabemos o que é melhor para nós, né? Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus não nos deu? E depois passa alguns dias, meses ou anos, né? E nós vamos entender, ainda bem que Deus não me deu aquele pedido, né? E daí a gente vai entender, né? Que a bondade, a graça, a misericórdia de Deus, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Nós não sabemos muitas vezes o que é para nós melhor, mas Deus sabe, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim, eu coloco nas tuas mãos, né? Esse namoro, esse relacionamento, esse casamento, esse negócio, tudo que nós temos que apresentar ao Senhor e confiar nele. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Né? Então, se Deus agir, né, agindo eu, quem impedirá? Né? Então, se nós tivermos com essa a certeza no coração, né? Aqui quando nós folhear a folha aqui em Jó 38 aqui, fala Deus se revelando a Jó, né? Como Esther diz, né? Deus vem ao nosso encontro. É assim que acontece na nossa vida, foi assim que aconteceu no início da nossa caminhada, né?
Nunca o homem vai até Deus, né? Sempre é Deus que vem até nós, nos escolhe, nos separa, nos comissiona, nos lava, nos purifica, nos justifica, né? Então, o que o homem tem de participação na salvação? Não tem nada, né? João 15,16 diz: não fosse vós escolheste a mim, eu escolhi a vós e os designei para que vades e deis fruto, né? Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, que ninguém se glorie. Eu tenho fé para ser salvo. Amém, graças a Deus, né? Mas por que eu tenho? Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, Deus me deu, né? Não é mérito meu. Então, eu não tenho nada que me gloriar. Se eu olhar para a minha vida, né, dizer assim, eu não tenho nada que me gloriar. Se eu olhar para a minha vida, eu só tenho que me envergonhar dos meus feitos, né? E olhar e ver que se estou aqui por a graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, né? Então, Jó 32, quando Deus chega até Jó, né? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, responde a Jó: quem é que este que te escurece, este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, Deus aqui está dando uma puxão de orelha na vida de Jó, né? Você não tem conhecimento, você está pensativo, né? Mas você não me conhece. Ele diz assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E daí Deus diz assim no 4: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Né? Então aqui Deus já acabou com Jó, né? Onde é que estava, Jó? Aonde que eu coloquei o fundamento? Dize-me se tens entendimento, né? Então, onde é que nós estávamos quando Deus criou os limites da terra? Né? Então, só que Deus podia parar com a conversa aqui, mas Deus continua, né? Quem lhe pôs as medidas, esse é que sabes, ou quem estendeu sobre elas o cordel, sobre que são fundadas as suas bases, e quem lhe assentou as pedras angulares, quando as estrelas da alva juntas alegram, cantam e rejubilam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu a madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura, escuridão por fralda, quando eu lhes tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias deste ordem? Então Deus está dizendo: que é que deu o limite o mar? A onda do mar bem gigante, né? Ela chega até ali e ela se termina, né? Então Deus está dizendo: quem é que faz isso? É Deus. E Deus continua ao longo do 39, do 38, 39, 40, né? Aqui no Jó 38, 41, ele diz: quem prepara os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então Deus está dizendo assim: o que é que dá comida para os filhos dos corvos quando eles clamam por alimento? Né? Quem é que alimenta os filhos dos corvos? Né? Deus está dizendo: sou eu que alimento eles, né? Então, por isso que quando chega no 40, versículo 13 ali, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responda eu. Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém, e não prosseguirei. Né? Então aqui nós estamos falando de Jó, né? Nós não estamos falando de uma pessoa comum assim como nós, né? Aqui nós estamos falando de um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, né? Então, meus irmãos, nós sempre temos que conhecer mais a Deus. É isso o que aconteceu na vida de Jó, quando chegou no 42, né? Aí ele diz assim: agora eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então ninguém pode frustrar os planos de Deus na nossa vida, né? Quando algo, que nem o nosso irmão falou, né? Eu vou te dar um coração. Vai pedir teu coração? Não interessa. Mas eu vou te dar um coração novo. Então, não tem ninguém que impeça de receber um coração novo. Não tem. Né? Os planos de Deus ninguém pode frustrar. Né? Então, pode fazer o que fizer contra nós. Né? Por isso que Paulo diz em Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né?
nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, pode nos separar do amor de Deus. Ah, vou cortar a tua cabeça, pode cortar, mas nem isso nos separa do amor de Deus, né? Lá em Atos 20, né, o apóstolo Paulo, ele estava partindo para Jerusalém e o Espírito Santo assegurava que cadeias, tribulações viriam a ele. E daí ele diz que ele não estava preocupado com aquilo, né? Ele assim, ó, que importava que ele completasse a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. Ele disse, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, né? Contanto que eu complete a carreira e o ministério do Senhor de testemunhar a Cristo. Então ele está dizendo, ó, não interessa o que vai acontecer comigo, né? Contanto que eu complete a carreira, que eu faça a vontade do Senhor. Né? Então ele está dizendo, depois no capítulo 21 de Atos, o profeta Ágabo pega o cinto dele, amarra os pés e as mãos, né? E assim fará o dono desse cinto. E as pessoas rogam a ele que não vá para Jerusalém, né? E ele diz, o que faz? Chorando, contristando o meu coração, não estou pronto só para morrer, mas não estou pronto só por ser preso, mas até morrer pelo nosso Senhor. Né? Então, aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, ele pode dizer assim como Paulo, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Né? Então, o que é que pode dizer assim? Uma pessoa que tem a certeza da salvação, né? Uma pessoa que tem, que não conhece a Deus, né? Quando ela recebe um diagnóstico médico, né? A primeira coisa, ela se apavora, ela se escandaliza, eu vou morrer, é o fim do mundo, né? Eu vou ser matar, não quero comer, não quero beber, não quero ver mais nada, né? Mas a pessoa que conhece a Deus, né? Senhor, eu sou teu, Senhor. A gente tem o hábito de dizer a vida, a nossa vida, mas não é, a vida foi comprada por Jesus, ele nos comprou. Senhor, eu pertenço a ti, eu sei que tudo pode, Senhor Jesus. Como Jó, nem os teus planos podem ser frustrados, né? Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, resumindo tudo isso, no Salmo 139, 16, abre e marca na sua Bíblia, Salmo 139, 16, marca bem aí, não esqueça desse salmo, né? Aí diz assim, os teus olhos me viram quando eu era substância ainda informe, o Senhor escreveu e determinou todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Né? Então ninguém vai antes, ninguém vai depois, tudo na hora certa do Senhor. Né? Então, isso isenta toda a culpa. Né? Ah, mas se eu tivesse feito isso por meu pai, por a minha mãe, por meu avô, por fulano, Beltrano, não tinha morrido. Não, esse salmo tira todo aquele peso, aquele fardo, né, de cima da gente. Né? Tem coisas que não pertencem a nós. Senão, a vida da pessoa estaria na nossa mão. Né? Ah, se eu tivesse socorrido. Né? Uma vez eu vi lá em Roraima, eu morava lá, e eu vi um senhor falando, né? Ele diz assim, minha filha passou mal no interior, eu trouxe ela para a cidade, e acabou a gasolina no carro, perto do hospital, eu não consegui chegar a tempo, e ela morreu. Né? Vamos dizer assim, não, senão a vida estaria no poder dele, né? Não é porque era a hora, mas porque senão, como diz o homem, pensei que nem os teus planos podem ser frustrados, né? Então, como dizer, senão o homem frustraria os planos de Deus, né? Então o homem estaria no controle, então, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, faça sempre a tua vontade na minha vida, Senhor Jesus. Né? Por isso que o salmista diz no Salmo 143, 10, ensina-me, Senhor, eu fazer a tua vontade, pois o Senhor és o meu Deus, e guia-me pelo teu bom espírito, pelo caminho plano. Né? Então, é isso, o nosso coração tem que ser assim, um coração de servo, que nem era só o coração do salmista, né? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, o Senhor és o meu Deus, e guia-me pelo teu bom espírito, pelo caminho plano. Senhor, não deixa eu errar, não deixa eu tropeçar, né? Revela para mim a tua palavra. Se você olhar os Salmos, pode ver o Salmo 139 mesmo, o Salmo 119. Todo o Salmo, assim como outros salmos, o salmista sempre se preocupando em aprender de Deus. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Senhor, revela a tua palavra. Essa deve ser a nossa preocupação, né? De aprender do Senhor. Que nem viemos nessa noite aqui para aprender, né, o Senhor. Está vendo? Uma palavra de encorajamento ao Senhor nessa noite para nós. Então, vamos sairmos daqui hoje, saímos bem
bem mais tranquilizado, né? Saímos mais seguros, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus, o Deus que veio até Jó, se revelou a Jó no meio do redemoinho, no momento que Jó estava triste, Jó estava angustiado, né? Jó ele tinha perdido toda a família dele, Jó já tinha perdido a mulher dele, Jó já tinha perdido a riqueza dele, Jó estava cometido de uma lepra, né? Então Jó estava num estado assim, vamos dizer, sem esperança mais, né? Mas Deus vem ao encontro dele, né? E conforta ele, se revela a ele, né? E Deus se mostra a ele, e ele conhece a Deus, e ele confessa com a boca dele: eu sei, tudo pode, né? Então, nem os teus planos podem ser frustrados. Está dizendo, o Senhor, ao longo dessa trajetória toda, esteve no controle da minha vida, né? E assim, na nossa vida, né? Muitas vezes não sabemos o que vai dar, onde que vai dar, o que vai acontecer, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele é soberano, Deus está no controle, e tudo tem um propósito. Que a Esther que pegou agora na quinta-feira, né? Sobre o Lucas 2, que ela falou que naquela época que Jesus nasceu, teve o censo em Belém, né? E José e Maria foram em Belém para fazerem o censo, né? E lá nasceu Jesus em Belém, né? Então, vamos dizer, toda essa história, esse censo que aconteceu, foi algo preparado já por Deus para que os planos de Deus fossem estabelecidos na vida de José, na vida de Maria, na vida de Jesus, né? Para que a palavra de Deus ela se cumprisse, né? Então, acontecem muitas coisas na nossa vida que muitas vezes não entendemos o porquê do desenrolar, né? Mas é para que os planos de Deus sejam estabelecidos na nossa vida. Que nem falando ali da abertura, o pastor Giovanni deu, né? É quando chega a notícia para Jesus que Lázaro tinha recebido, né? No João 11:4, ele, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, né? Então, tudo tem um propósito, e quando nós entendemos assim, fica tudo mais claro, né? Atos 16 fala de apóstolo Paulo, quando ele queria ir para pregar na Ásia, mas à noite ele teve um sonho e um jovem macedônio acenava para ele, né? Ele entendeu que era para ele pregar na Macedônia. E lá ele vai, encontra aquelas mulheres, prega para Lídia, e Lídia, Deus abriu o coração dela, ela recebeu a palavra e foi batizada, né? Foi salva. Depois espera que o Espírito adivinho daquela jovem, vai preso, né? E tinha um propósito em tudo isso, nessa prisão, né? Lá na prisão, ele vai e prega para o carcereiro e para todos aqueles presos lá, né? E a Bíblia diz, né, que o carcereiro e toda a sua família foi salvo, né? Então, tudo tem um propósito, né? Então, nós temos que descansar no Senhor, né? Senhor, eu estou em tuas mãos, como diz o Salmo 37:5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então, nós que cremos ao Senhor, nós que conhecemos ao Senhor, nós temos que ter essa paz no coração, como diz Filipenses 4:7 ali, e diz: não andeis ansiosos, né, por coisa alguma, né? Em tudo seja conhecido diante do Senhor as vossas petições, tudo com ações de graça. E daí diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então não tem algo nos preocupando, né? Vamos colocar nas mãos do Senhor nessa noite. E a Bíblia diz que quando nós assim o fizermos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encher o nosso coração e a nossa mente. Amém? Então, assim como Jó. Agora eu entendi, diz Jó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado e o Senhor tudo pode, né? Amém? Então, é essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, né? Então, ninguém pode frustrar os propósitos de Deus na nossa vida, meu. Então, não se preocupe, né? Entrega as tuas mãos. Mas falaram que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Quantas vezes nós chegávamos lá no hospital, médico, já não sei o que fazer mais com essa mulher, entendeu? Fica tranquilo, Deus está operando, Deus está trabalhando, né? Trabalhando na vida do marido, dos filhos, na vida da igreja, na vida dos familiares, né? Na vida dos amigos, né? Deus tem um propósito, né?
não importa que o teu propósito seja estabelecido na nossa vida. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus e cumpra os seus propósitos de Deus na nossa vida. Né? Então vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer assim, seja